Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de respostas às perguntas que os alunos fazem, tanto aqui no canal, pessoal. Se vocês quiserem deixar dúvidas para responder nos próximos vídeos, coloca a tua pergunta aqui na descrição, não, coloca aqui nos comentários, que eu vou lendo os comentários e selecionando perguntas que são interessantes para a gente colocar aqui nos próximos vídeos. As perguntas de hoje são perguntas que eu fiz lá no Instagram, então acompanha comigo, vai aparecer agora as dúvidas. Vamos lá para a primeira dúvida. O aluno perguntou: para que serve a ferramenta Honeypot? E aí eu respondi lá em texto: Honeypot, o pote de mel, é uma armadilha colocada na rede para atrair invasores e coletar informações do seu ataque e da origem desse ataque identificado. Pessoal, o que significa isso então? Quando a gente tem uma rede de computador ou as redes de computadores, a gente pode instalar uma armadilha para os invasores dentro dessa rede. Essa armadilha a gente chama de honeypot, ou traduzindo para o português, o pote de mel, que nada mais é do que colocar, por exemplo, um servidor e um banco de dados cheio de informações que são informações não verdadeiras, não são verdadeiras, mas como se fossem clientes verdadeiros, como se fossem operações verdadeiras de venda, operações comerciais e financeiras. Quer dizer, tu coloca um servidor e um banco de dados cheio de informação que parece ser verdade e deixa algumas falhas, algumas vulnerabilidades, algumas brechas. E aí o que acontece? Como tem algumas vulnerabilidades, quem tenta invadir uma rede procura essas falhas, procura essas vulnerabilidades para invadir aquela rede. E aí encontra essa vulnerabilidade. E aí tenta invadir e encontra lá um servidor cheio de informações financeiras e de clientes, que ele acha o invasor que está lá, pegando informações verdadeiras, mas na verdade era uma armadilha, porque dentro desses servidores são colocados sistemas para não só verificar como esse invasor conseguiu realizar essa invasão, mas outra dica também, conseguir rastrear como ele fez e de onde vem essa invasão, e muitas vezes até descobrir quem está realizando essa invasão. Então isso é um honeypot, é um pote de mel, é uma armadilha da rede. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta diz assim: a V1 está com concursos abertos para quais concursos? Aí eu botei ali vários, né, pessoal? No site da V1 tem para o Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, PM Bahia, IBGE, o Cefaz Distrito Federal, o MP do Rio de Janeiro, PM São Paulo, MP São Paulo. Quer dizer, lá no site v1concurso.com.br tem diversos conteúdos de informática para vários concursos, como esses que eu acabei de mencionar ali. É só acessar lá o site, então, v1concurso.com.br. Vamos lá para a próxima pergunta de hoje? Olha só, armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem pode aparecer nas provas como Cloud Storage. Exemplos desses sistemas são o OneDrive, o Google Drive, o Dropbox, iCloud, entre outros. Esse é um ponto muito cobrado nas provas de concurso hoje em dia, né? O tal armazenamento de dados em nuvem. Tem provas que cobram qual o termo em inglês para armazenamento de dados em nuvem, como eu disse ali, até vou colocar na tela de novo para vocês, é Cloud Storage. Cloud Storage é o termo para armazenamento de dados na nuvem, que é diferente de Cloud Computing, porque Cloud Computing é a computação em nuvem. Qual seria a ideia do Cloud Storage, então? É quando nós pegamos os nossos arquivos de vídeo, imagens, documentos de texto, de planilhas, de apresentação, e nós salvamos esses arquivos em servidores de nuvem da internet. E aí existem vários sistemas que permitem o armazenamento de dados em nuvem, como eu citei ali, ó. Tem o OneDrive, que é da Microsoft, o Google Drive do Google, o Dropbox, que é um dos mais antigos sistemas de cloud storage, de armazenamento de dados em nuvem. Tem o iCloud, que é da Apple, Local Web Cloud Server. Quer dizer, existem realmente muitos e muitos sistemas de armazenamento de dados na nuvem. Agora não esquece a dica, né? Armazenamento de dados na nuvem é o ato de armazenar os arquivos do usuário em servidores de nuvem da internet. E nós chamamos isso de Cloud Storage, que é diferente da computação em nuvem, que é quando nós usamos os programas, as aplicações disponíveis em servidores da internet. Aí é Cloud Computing. Então tem que cuidar essa diferenciação também, né? Beleza, vamos para a próxima. Mais dificuldades em sistemas. Aí eu respondi ali: boa parte dos alunos apresentam mais dificuldades quando o sistema operacional da questão é o Linux. Isso é verdade, pessoal. Por que quando tem questões do Linux, o pessoal tem mais dificuldade se comparado às questões do Windows?
Porque, em regra, as pessoas são mais acostumadas a utilizar nos seus computadores o sistema operacional Windows das diversas versões. Isso quer dizer que as pessoas são mais familiarizadas com o Windows. Quando aparece num edital o sistema operacional Linux, isso dá um certo sustinho inicial, porque a pessoa de repente nunca utilizou esse sistema operacional. Mas eu tranquilizo vocês por quê? Porque as questões do Linux costumam ser bem mais direcionadas de acordo com um determinado perfil. Ou a questão é falando sobre os conceitos de software livre, e o Linux é um software livre, então a questão é sobre conceito de software livre, ou quando tem questões do Linux é sobre os comandos feitos através de prompt, através de linha de comando, através do que a gente chama de terminal, que são os comandos de texto, certo? Ou também questões sobre diretórios, os principais diretórios. Em regra, claro que tem outras questões, mas quem cuidar disso, conceitos de software livre quando aparecer Linux, conceitos relacionados aos comandos para utilizar no terminal do Linux, comandos textuais mesmo, e também os diretórios já tem boa parte do estudo feito. Além disso, claro, tem que estudar também as distribuições Linux e outras características, seus sistemas de arquivos, mas aí é uma boa ideia por onde começar, então, para quem tem dificuldade em sistemas e principalmente quando aparece o sistema operacional Linux, né? Vamos para a próxima questão. Vem comigo, diz assim: quem está em CCO não pode responder a todos que estão junto com ele, ali, Belê, no campo CCO, ele quis responder ele, né? Então, quis dizer assim, quem está em CCO não pode responder a todos que estão junto com ele no campo CCO. Aí eu respondi assim, quando o CCO responder a todos, só não vai responder aos companheiros de CCO. O que significa isso, pessoal? Quando nós recebemos uma mensagem de e-mail, nós podemos fazer o seguinte com essa mensagem de e-mail, acompanha comigo. Eu posso responder, e se eu responder significa responder só ao remetente da mensagem. Se eu clicar no responder a todos, significa responder ao remetente e aos demais destinatários listados em para e listados em CC. Agora, quem responder a todos não responde a quem está listado em CCO. Mesmo que eu esteja em CCO, vamos supor que eu recebi uma mensagem em CCO. O que é CCO? É a cópia carbono oculta. Quando eu recebo uma mensagem e o meu endereço estava listado em CCO, significa dizer que o meu endereço ficará oculto para os demais destinatários. Agora, se eu resolver responder a todos estando em CCO, eu vou responder ao remetente e aos demais destinatários listados em para e CC. Só não vou responder aos outros listados em CCO, porque eles estão em cópia oculta. Então é isso que importa. CCO pode responder a todos? Pode. Não deveria, mas pode. E vai responder ao remetente, aos demais destinatários listados em para, listados em CC, mas não vai responder aos demais listados em CCO. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. De novo, Linux aí na parada que eu comecei antes da explicação. Diz assim, ó, comandos Linux, foi uma das perguntas ali. Aí eu coloquei, recomendo começar o estudo pelos comandos de arquivos e diretórios, como ls, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, entre outros. Por que esses, pessoal? Porque normalmente aquela historinha que eu falei, as questões de Linux ou são sobre o conceito de software livre, sobre os seus comandos e também tem muita questão aí sobre os diretórios. Dentro dos comandos do Linux, os mais cobrados são os comandos de arquivos e diretórios, como por exemplo, o comando ls, que é para listar o conteúdo de um diretório, o comando cp, que é para copiar, o comando mv, que é para mover, o comando rm, que é para remover, isto é, deletar, o comando mkdir, que é para criar um novo diretório, rmdir para remover um diretório. Todos esses comandos que eu citei ali, ó, vou colocar de novo, então, ls para listar o conteúdo do diretório, cp para copiar, mv para mover, rm para remover, para deletar, mkdir para criar um novo diretório, rmdir para remover, para deletar um diretório. Claro que existem outros comandos, mas esses aparecem muito comumente nas provas de concurso porque são os chamados comandos de arquivos e diretórios. Esse eu recomendo muito vocês estudarem, ok? Vamos lá para a próxima questão, aparecendo aí na tela, diz assim, professor, a memória cache L3 é localizada no processador? Aí eu coloquei ali, sim, os processadores modernos apresentam a memória cache L1, L2 e L3
dentro do processador. Esse é um ponto importante da gente debater, porque os processadores modernos, eles possuem muitos dispositivos, muitos recursos, é claro, entre eles a chamada memória cache. Como a memória cache vem dentro dos processadores, essa memória ela é subdividida em níveis. Tem a memória cache L1, L2, L3 e até L4 também. Mas o que é o L? L significa level. Então, memória cache L1 é a memória cache de nível 1. L2, memória cache de nível 2. L3, memória cache de nível 3. E essas memórias, tanto L1, L2 e L3, hoje em dia costumam vir dentro do próprio processador. Então esse é um ponto importante aí do questionamento, tá certíssimo. A memória cache em diferentes níveis, hoje em dia aparece dentro do processador do computador. Vamos lá, mais questionamentos. Próximo, faz curso para PM, os seus conteúdos são os melhores. Obrigado. Diz assim, o curso, eu respondi, o curso para PM está no site veonconcurso.com.br. É verdade, pessoal, quem quiser acessar cursos para PM, para Polícia Militar, tem lá um curso de carreiras policiais, então um curso de informática, com conteúdo de informática para as carreiras policiais. Podem acessar lá no site veonconcurso.com.br, vocês vão encontrar lá esse curso, certo? Beleza, vamos para o próximo questionamento. Atenção, surgindo na tela. Tem curso para PM Ceará 2019? Sim, pessoal. Para PM Ceará 2019, respondi no canal Informática Concursos do YouTube, aqui do YouTube, eu já publiquei 159 vídeos para PM Ceará 2019, até agora, certo? Publico todo dia mais um vídeo. Então, quem está estudando para PM Ceará 2019, lá no canal, vou repetir, o canal é Informática Concursos, aqui no YouTube, coloca Informática Concursos e bota PM Ceará 2019 lá na pesquisa do YouTube, e aí vocês vão ter acesso lá a muitos vídeos resolvendo questões voltadas para o concurso PM Ceará, tá bom? Beleza, vamos para a próxima questão. Diz assim, aí a minha pergunta tinha sido qual a sua dúvida informática para concurso e a pessoa respondeu tudo. Aí eu botei, o ideal é começar estudando segurança da informação. Isso eu sempre costumo dizer aqui nos meus vídeos, né, pessoal? A pessoa pergunta por onde começar. O ideal hoje em dia, atualmente, se tu não tem nenhum edital na mão e tu está estudando de forma antecipada informática para concurso, aguardando um edital, aí o ideal é estudar em segurança da informação. Claro que vindo o edital, cada edital vai dizer o que é importante ou não, e porque isso tem a ver com o perfil da banca. Mas, em regra, de uma forma geral, as questões sobre segurança da informação têm sido aquelas que tem o pessoal tem mais dificuldade e acaba errando mais. E aí acaba, muitas vezes, perdendo lá a oportunidade de entrar num cargo, justamente porque errou essas questões. Então, como segurança da informação é uma coisa que aumenta muito nas provas de concurso hoje em dia, cada vez tem mais questões de segurança da informação, pela importância disso dentro da informática, recomendo começar o estudo por aí, tá bom? Beleza, vamos para a próxima questãozinha, já aparecendo na tela aí, diz assim, IDs, podemos dizer que é um tipo de firewall? Aí eu respondi, os IDS não são considerados tipos de firewall, são considerados sistemas de detecção de intrusão. Professor, o que é um IDS? Acompanha comigo. IDS, como o próprio nome diz, sistema de detecção de intrusão, é como se fosse um alarme da rede. Quando alguém tenta invadir a rede, o sistema de detecção de intrusão, então, como ele é como se fosse um alarme, ele alerta o administrador da rede, que agora sabe que tem uma tentativa de invasão naquele sistema, e então esse administrador toma as medidas cabíveis para impedir o prosseguimento dessa invasão. Isso é um IDS, um sistema de detecção de intrusão. Então é um alarme da rede que alerta o administrador para ele saber que tem uma invasão nesse momento e ele que vai tomar as atitudes cabíveis. Não é um sistema firewall, porque firewall é uma barreira de proteção, é um muro de fogo, é uma parede que protege o computador ou a rede contra invasões. Agora, se passar dessa parede chamada firewall, aí entra em ação o IDS, que detecta aquela invasão e avisa ao administrador. Essa é a ideia correta, certo? Beleza, vamos partir lá para a próxima questãozinha. Qual a diferença de assinatura digital e certificado digital na utilização de suas chaves públicas? Aí eu respondi, não é uma diferença. Eu respondi assim, para assinar digitalmente um documento, precisamos usar uma chave privada associada a um certificado digital.
Então, o que acontece aqui, pessoal? Para assinar digitalmente um documento, uma mensagem ou uma transação, nós precisamos de um certificado digital. Esse certificado digital que eu vou usar para assinar digitalmente um documento, associado a esse certificado digital existe uma chave pública e uma chave privada. A chave privada associada a esse certificado digital eu utilizo para assinar digitalmente o documento. Posteriormente, para verificar se a minha assinatura é realmente autêntica, alguém pode utilizar então a minha chave pública associada a esse certificado digital para verificar se aquela assinatura digital é autêntica. Por isso que a gente diz, a assinatura digital se utiliza das chaves de um certificado digital. A chave privada assina digitalmente o documento e a chave pública verifica se aquela assinatura é realmente autêntica. Assim que funciona o processo, então, de assinatura digital. Vamos lá ver mais questõezinhas surgindo. Faz um curso trabalhando no que a banca Instituto AOCP mais cobra. Ali botou PM Ceará. Eu botei boa sugestão no canal do YouTube Questões Informática Concursos. Eu já publiquei 79 vídeos com questões da AOCP. Então isso é uma coisa importante, ó, pessoal. Quem quiser questões da AOCP, tem lá o canal Questões Informática Concursos. Já tem lá 79 vídeos com questões comentadas especificamente dessa banca chamada AOCP. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Perguntinha, ARP, encontrei numa questão, o que é? Aí eu respondi ali, ó, protocolo de resolução de endereços, que faz a conversão de endereços entre a camada de rede e de enlace, certo? Bem, o que é isso? Quando a gente tem o protocolo ARP, pessoal, ele é um protocolo de resolução de endereços. Mas o que seria a ideia de resolução de endereços, professor? Conversão. Ele vai converter endereços entre duas camadas no modelo de camadas chamado OSI. Ele converte entre esses, faz a conversão desses endereços entre a camada de rede, que é a que tem o próprio sistema de endereçamentos, e a camada de enlace, que é a camada de ligação de dados. Então é uma coisa bem técnica, mas essa é a função. Então se perguntar numa prova já sabe. O que é o ARP? Vou colocar de novo ali, é o protocolo de resolução de endereços, e ele é usado para fazer conversão de endereços entre a camada de rede e a camada de enlace no modelo de camadas de rede chamado OSI ISO. Muita gente chama de OSI ISO, não tem problema, é o mesmo modelo de camadas. Vamos continuar lá, mais dúvidas. Qual a sua dúvida informática? Teclas de atalho, olha lá, daí eu respondi. No Windows, recomendo estudar as teclas de atalho que utilizam a tecla de logotipo do Windows. Exemplo, tecla de logotipo do Windows mais M minimiza todas as janelas. Isso é fato. Hoje em dia, pessoal, nas questões do Windows, quando vocês têm que estudar teclas de atalho, uma das teclas de atalho, as teclas de atalho mais cobradas hoje em dia dentro do sistema operacional Windows, para quem está estudando o Windows, são aquelas que usam a tecla de logotipo do Windows, a tecla Windows mais alguma coisa. Por exemplo, tecla Windows sozinha abre o menu iniciar. Tecla Windows mais M minimiza. Tecla Windows mais E abre o explorador de arquivos. Tecla Windows mais R abre o comando executar. E por aí vai, certo? Então existem muitos recursos e muitas questões pedindo teclas de atalho com a tecla Windows mais alguma coisa. Fica ligado para não errar essa também. Vamos para a próxima questão. Diz assim, grava aulas para PM Bahia. Aí eu botei aulas para PM Bahia, já estão gravadas no canal do YouTube Informática Concursos. Pessoal, então eu até vou deixar aqui na tela, ó. Quem quiser aulas para PM Bahia já começaram a ser gravadas lá no canal Informática Concursos. E quem quiser o curso com o conteúdo para PM Bahia, aí tem no site veonconcurso.com.br. Beleza, vamos para o próximo questionamento. Quando eu perguntei qual a sua dúvida informática para concurso, responderam, todas, sou péssimo no assunto. Aí eu respondi, o importante é começar, na verdade, estudar sem medo. Porque quando a pessoa diz assim, todas dúvidas e eu sou péssima no assunto, a mente dele já está pensando que aquela matéria é complicada, difícil, e aí é claro que a informação não vai entrar. Porque o começo do estudo já começa dizendo, não gosto, não sei disso, não pode ser assim. Quando a gente começa a estudar qualquer matéria, isso não é só para informática, não pode começar estudando, essa matéria eu não gosto. Não, tu tem que mentalmente dizer pro teu cérebro, porque o teu cérebro é como se fosse outra pessoa dentro de... Tu tem que dizer para ele o seguinte, olha, eu vou encarar, não dizer, não gosto, eu vou encarar.
e vou estudar. E a informática é assim também. Então o importante é começar a estudar sem medo, começar do começo, claro. Conceitos básicos, segurança da informação, como eu disse, depende de cada edital, perfeito, mas sem medo, porque sem ficar informando para o teu cérebro que é difícil, tem que ficar informando o teu cérebro que é normal. Olha, eu vou encarar, eu vou ler aquela matéria, vou verificar qual é a questão que tem sobre isso, vamos ver o que eu tenho de dúvida, agora vou tentar fazer a questão de novo. É isso, é uma rotina de estudo, mas encarando como uma matéria qualquer. Então, começar a estudar sem medo é talvez a dica mais importante para quem está começando a estudar informática para concurso. E não começar estudando assim, nunca vi essa matéria, nossa, que horrível, eu não consegui acertar as coisas. Claro, nunca estudou, ou começou a estudar errado, ou já começou com medo, então já começou ensinando. Então, reseta, zera tudo de novo e começa sem medo o estudo. Aí sim vai dar tudo mais certo, tudo mais tranquilo na informática para concursos. Beleza, pessoal, vamos ver aqui mais questões surgindo. Em seu canal só tem aulas do Word 2013, preciso do 2010, difere muito, gosto da sua metodologia. Aí eu botei ali, ó, se você digitar na pesquisa lá do YouTube, Rodrigo Schaefer, Word 2010, vai encontrar diversas aulas que já disponibilizei desta versão do Word. Então, pessoal, quem quiser de qualquer conteúdo, não só dessa versão 2013, só colocar aí no YouTube, coloca no YouTube a matéria que tu quer estudar, e depois coloca lá, Rodrigo Schaefer, coloca o meu nome logo do ladinho. Com certeza vai ter vídeo que eu já gravei de acordo com esse conteúdo, certo? Porque eu já gravei muito conteúdo aqui pro YouTube com muitas questões comentadas. Então, se tem algum conteúdo que tu quer estudar, bota lá na pesquisa do YouTube a dúvida que tu tem, tipo Word 2013, espaço e o meu nome, Rodrigo Schaefer. Vai ter vídeo com certeza que eu já falei sobre aquele assunto. Vamos lá para a próxima questão. Terminou. Eram essas as questões de hoje, nesse tira dúvidas aí dos alunos. E quem tiver mais dúvidas, né, pessoal, não esquece, colocar as dúvidas aqui nos comentários, porque eu vou fazer próximos vídeos respondendo as dúvidas que vocês colocarem nos comentários desse vídeo aqui. Então deixa os comentários ali com a tua dúvida, nos próximos eu posso responder, eu vou selecionando algumas, é claro. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima e bons estudos!